Pessoal, para os exercícios vai ser um vídeo só para os 3 módulos, tá? Então vai parando, vai prestando bastante atenção para conseguir resolver. Então, módulo 16 primeiro, exercício 1, página 328. O exercício 1 vai falar para a gente o seguinte: em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento das pessoas. Considere uma esteira de 48 metros e uma velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido, então a favor da esteira. E ela leva 30 segundos para atravessar essa esteira inteira. Qual é a velocidade da pessoa? Bom, velocidade total, ΔS, ΔT, que é 48 dividido por 30, que vai me dar uma velocidade total de 1,6. Pessoal, é a favor, então é a soma das velocidades. Se a esteira tem 1, eu tenho que pôr a pessoa e o resultado tem que dar 1,6, a velocidade da pessoa é 0,6 metros por segundo, tá bom? Se o meu total é 1,6 e eu já tenho 1 com a esteira, é 0,6 aí que a pessoa está contribuindo, tá bom? O exercício 2. O exercício 2 é meio compridinho, então vamos lá. O motor de um barco apresenta a seguinte informação em seu manual: o consumo médio é de 3 litros por hora. Este barco efetua uma viagem de uma cidade A para uma cidade B, localizada às margens de um rio. Nesse percurso, subindo o rio, o consumo foi de 9 litros. Descendo o rio, o consumo foi de 6 litros. Sabe-se que a velocidade da correnteza é constante igual a 1,8. Determine a velocidade do barco. Bom, então vamos lá. Pessoal, subindo são 9 litros. É 3 litros para cada hora. Se eu tenho 9 litros, o meu tempo de subida vai ser 3 horas. Regrinha de 3, multiplica em cruz aí, já era. Na descida, eu tenho 6 litros que são gastos. São 3 litros para cada hora. Então, 6 litros para o meu tempo de descida. O meu tempo de descida são 2 horas. A velocidade da subida é o ΔS, tempo de subida. A velocidade da descida é o ΔS, tempo da descida. Pessoal, são as duas mesmas cidades A e B. Então, o ΔS é o mesmo nos dois casos. Se eu igualar os ΔS, ou seja, se eu pegar esse cara, mandar multiplicando para cá, pegar esse cara, mandar multiplicando para cá e igualar, eu vou ter isso aqui, ó. Velocidade de subida vezes tempo de subida é igual a velocidade de descida vezes tempo de descida. Substitui os tempos. A velocidade de subida é vezes o tempo de 3 horas. A velocidade de descida é vezes o tempo de 2 horas. Pessoal, se ele leva 3 horas e ele leva 2 horas, aqui ele está a favor da correnteza, ele está indo mais rápido. Aqui ele está contra a correnteza, ele está indo mais devagar. Então, na subida, a minha velocidade é a do barco menos a da correnteza. Por isso que eu sou devagar e eu levo 3 horas. A correnteza me atrapalha. A velocidade do barco mais a velocidade da correnteza com 2 horas. Substitui o valor da velocidade da correnteza por 1,8. Aí acabou, né? Aí faz a distributiva aqui pra galera, pra todo mundo, junta, joga pra cá, pra lá. Vocês vão chegar que vai dar 9 km por hora, porque a gente tá trabalhando com horas e quilômetros aí, né? A velocidade do nosso barquinho, ok? O 3. O 3, ele fala o seguinte, ó. Dentro de um automóvel em movimento retilíneo uniforme, numa estrada horizontal, um estudante olha pela janela lateral e observa a chuva caindo, fazendo um ângulo θ com a vertical.
sendo seno de θ 0,8 e cosseno de θ 0,6, para uma pessoa parada na estrada, a chuva cai verticalmente com uma velocidade de módulo v. Se o velocímetro do automóvel marca 80, qual é a velocidade v da chuva? Então, ó, eu tenho um carro que está andando, tanto faz para frente ou para trás, tá? Não muda nada. E eu tenho uma chuva que cai verticalmente para baixo. Ele observa que essa chuva está caindo com uma velocidade com um ângulo com a vertical. Não me interessa isso aqui, ó. Ele não me pergunta nada sobre isso. Ele quer saber isso aqui, ó. Então, pela regra do paralelogramo, eu posso, a partir de tangente de θ, porque tangente? Porque é a única que não usa a hipotenusa, que é esse camarada aqui. Porque eu não tenho essa informação, não me interessa, eu não preciso. Então, tangente de θ é o cateto oposto, que é a velocidade do carro, pelo adjacente, que é a velocidade da chuva. Então, tangente de θ é seno sobre cosseno, que vai ficar a velocidade do carro pela velocidade da chuva. O seno vale 0,8, o cosseno vale 0,6, a velocidade do carro vale 80, a velocidade da chuva vale v. Multiplica em cruz, a velocidade da chuva vai dar 60 km por hora. Ok? Respira fundo para a gente ir para o módulo 17, que esse vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos para o 17. O primeiro exercício fala o seguinte: uma bola rola sobre uma bancada horizontal e é abandonada com uma velocidade v0, caindo até o chão. As figuras representam a visão de cima e a visão de frente desse movimento. Beleza. Desprezando a resistência do ar, qual é a velocidade inicial da bolinha? Bom, se a velocidade inicial da bolinha em lançamento horizontal, eu quero saber Vx, tá? Porque inicialmente a bolinha só tem Vx, tá? Então eu sei que a partir da figura o ΔS x é 2,4 metros e a altura da minha mesa, ou seja, o ΔSy é 1,25 metros. Então vamos lá. Em y primeiro, ΔSy, gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. ΔSy é 1,25, a gravidade é 10, t quadrado dividido por 2. T ao quadrado vai dar 0,25, tá? O meu tempo, então, vai dar 0,5 segundos. Pessoal, o tempo que eu vou para frente é o mesmo tempo que eu caio. Eu estou em lançamento horizontal. Então beleza, Vx, ΔSx, ΔT. Vx eu não sei, ΔSx eu sei, o exercício me deu 2,4. O tempo eu encontrei aqui em cima, meio. Então, a minha velocidade x vai ser 4,8 metros por segundo, tá? O 2, tem dois molequinhos aqui, ó, e eles estão jogando duas bolinhas. Repara a distância pequena que eu tenho aqui e a distância grande que eu tenho aqui, tá? Então, vamos lá. João observa duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças, 1 e 2, de uma mesma altura h, interceptam-se antes de tocarem no chão, como mostra a figura seguinte. Considerando que a resistência do ar é desprezível, João conclui sobre esse evento. 1. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da criança 2. Pessoal, se tivesse arremessado antes, a esfera dele estaria um pouco mais para baixo. E aí elas não bateriam aqui. Porque lembra, ao mesmo tempo que eu vou para frente, eu vou para baixo. Então, se eu comecei a ir para frente antes, eu vou começar a cair antes, então eu não vou conseguir bater aqui. Então, a primeira é falsa. 2. A criança 2 imprimiu menor velocidade na esfera. Pessoal, lembra que para frente é constante. Se eu andei menos, a minha velocidade é menor. Então, beleza,
Ok. 3. A aceleração da esfera da criança 1 é menor do que a aceleração da esfera 2. Pessoal, a aceleração que a gente trabalha aqui é a gravidade. E a gravidade é a mesma para os dois moleques e para as duas bolinhas. Então, falso. Então, a gente fica com a alternativa B, apenas a 2 é a correta. Tá bom? Ai, Jesus Cristinho, 3. Esse 3 aqui, você olha para ele e você fala, minha nossa. Mas ele só precisa de uma continha. Então, vamos lá. O 3 fala o seguinte: um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e no ponto A abandona um objeto de dimensões desprezíveis que a partir deste instante cai sob a ação exclusiva da força-peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B. Beleza. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura H, ou seja, de que altura cai essa porcaria desta bolinha. Então, ó, dá uma olhada na figura. Eu tenho distância D, distância D e distância D. Então, para frente, eu faço 3D. Aqui para baixo é o que eu preciso descobrir. Mas você concorda que, ao mesmo tempo que esse D aconteceu, esse 20 metros aqui aconteceu? Então, se eu descobrir o tempo que eu levo para esse 20 metros acontecer, eu descubro o tempo que D leva para acontecer. Se eu sei o tempo que esse D leva, eu sei o tempo que esse D leva e o tempo que esse D leva, porque para frente é movimento uniforme. Então, vamos lá. Delta SY, 20 metros. Delta SX, 3D. Em Y, delta SY, gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2, queda livre, tá? 20, 5, né? Porque é 10 dividido por 2, 5t quadrado. O meu tempo ao quadrado dá 4. Então o meu tempo é 2. Então, pessoal, volta para o nosso desenho. Se aqui demorou 2 segundos para acontecer, aqui também demorou 2 segundos para acontecer. Então, isso quer dizer que para D acontecer, eu levei 2 segundos. Então, isso quer dizer que para fazer tudo, eu levei 6 segundos. 2, 4, 6. E ao mesmo tempo que eu vou para frente, eu vou para baixo. Então, para esse H acontecer, eu também levei 6 segundos. Então, fechou. O tempo total é 6 segundos. Delta S Y é GT quadrado sobre 2. Delta SY é 5, né? Porque é 10 dividido por 2. Vezes o tempo ao quadrado é 5 vezes 36, 180 metros. Tá? O último módulo, meu povo. Vamos que dá. Espera aí que eu já me perdi na ordem aqui. Aqui. Isso aqui foi lançamento oblíquo, módulo 18, página 333. O primeiro exercício fala o seguinte: um objeto foi lançado obliquamente de uma superfície plana e horizontal. O valor da componente vertical, então ele foi bonzinho e ele deu as componentes. Então, V0y vale 30, V0x vale 8. Considerando a aceleração valendo 10, o alcance horizontal, ou seja, ΔSx. Bom, beleza. Eu vou calcular a subida. Essa bolinha tá aqui e ela vai subir até uma altura máxima e depois ela vai descer. Eu vou usar essa parte aqui da subida. Aqui em cima, Vy é 0, ela para de subir. Então, Vy, V0y mais gravidade vezes o tempo. Essa velocidade tem que ser 0 lá em cima. Eu começo com 30 menos, porque eu estou contra a gravidade, 10 vezes t. Então, o meu tempo de subida é 3 segundos. Pessoal, 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Meu tempo de voo é 6 segundos. Fechou então, movimento uniforme no x. Vx, ΔSx, tempo de voo, 8, que é a velocidade, ΔSx dividido por 6. 6 vezes 8,
48. Acabou, tá? Bem suavezinho, né? O 2 vai falar pra gente o seguinte. O 2 já é um pouquinho mais compridinho. Durante a preparação do país para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, muitas construções foram demolidas para que outras fossem construídas no lugar. Um dos métodos utilizado nessa demolição é a implosão. Em 2011, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, implodiu uma antiga fábrica para ampliar o sambódromo. Na ocasião, para evitar que qualquer pessoa fosse atingida por detritos provenientes diretamente da explosão, os engenheiros responsáveis solicitaram a remoção temporária dos moradores em certo raio medido pelo ponto de implosão. Tá. Desprezando os efeitos de resistência do ar e considerando que a máxima velocidade com que os detritos podem ser arremessados seja de 108 km por hora, o raio dos moradores que eu tenho que retirar aí, ou seja, qual é o raio da região que eu vou precisar tirar as pessoas? Bom, a velocidade é 108 km por hora, que vai me dar 30 metros por segundo. Pessoal, o que me dá o maior alcance é o ângulo aqui de 45 graus. Se vocês pensarem, o de 30 eu lanço muito para cima, o de 60 eu meio que morro na praia aí. Para eu garantir um alcance máximo, eu tenho que ter uma velocidade de 45, porque aí eu consigo subir e ir para frente simetricamente, tá? Porque o seno e o cosseno de 45 são iguais. Então, V0x é igual a V0y, porque as velocidades vão ser iguais, porque seno e cosseno de 45 são iguais. Então, 30 raiz de 2 sobre 2. Então, as velocidades vão ser 15 raiz de 2, tá? Em y primeiro, 0, porque lá em cima eu paro de subir, né? V0y mais gravidade vezes o tempo. 0 é igual a 15 raiz de 2 menos, porque eu estou subindo, 10 da gravidade vezes o tempo. Isso aqui vai me dar 1,5 raiz de 2. Se isso é o tempo de subida, o tempo de voo é o dobro. Então, o dobro disso aqui, 3 raiz de 2, tá? Vx, então. Vx, delta Sx, tempo de voo, 15 raiz de 2. Delta Sx, 3 raiz de 2, que é o tempo. Passa essa galera multiplicando aqui. 3 vezes 15 dá 45, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 45 vezes 2, 90 metros é o raio que eu preciso tirar as pessoas, ok? O último, amém, Senhor. Uma jogadora de vôlei rebate uma bola na linha da rede a uma altura de 2,60 com o módulo da velocidade inicial V0, formando um ângulo θ com a direção vertical, no local onde a gravidade vale 10. A distância máxima da rede à linha de fundo é de 9 metros. Considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir essa marca, que a resistência do ar é desprezível, pode-se afirmar que os módulos das componentes V0x e V0y vale quanto? Bom, delta S, y, 2,6, delta Sx, 9 metros. O tempo de voo para a bola cair no chão, 0,2 segundos. Eu vou fazer x primeiro, porque x é movimento uniforme. Vx, delta Sx, tempo de voo, velocidade x, não sei. Delta Sx, 9, que é a distância que a gente tem de quadra aí, né, a partir da rede, o tempo 0,2. Isso vai me dar 45 metros por segundo. E aí eu vou parar, porque não tem nenhuma outra alternativa com 45. Super dá para fazer a conta com um movimento uniformemente variado e vai bater a alternativa aqui, os 12 da alternativa A. Mas, uma vez que é uma questão teste e só tem uma alternativa com 45, a gente vai parar por aqui, tá bom? Um beijo, meus amores.